Olá pessoal, sou o professor Ângelo, doutor, pesquisador, escritor na área ambiental, trabalho há mais de 20 anos com esse tema. E gostaria de convidá-los para o nosso segundo simpós, que falará sobre o tema empregabilidade e cultura digital, que ocorrerá em junho desse ano. E lá estarei com vocês para falar sobre as tecnologias ambientais aplicadas ao monitoramento de aspectos e impactos. A preocupação ambiental, ela já está consolidada na nossa sociedade moderna. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitos dos nossos esforços são direcionados para isso. São direcionados para programas de desenvolvimento sustentável. Dentro dessa perspectiva, a gente pode imaginar dois grandes cenários. O primeiro cenário relacionado com os impactos ambientais, com aquilo que gera uma perturbação do meio ambiente. Aí vem emissões gasosas, geração de ruídos, geração de resíduos sólidos, efluentes. E o outro grande lado que deve ser pensado também é na utilização desses recursos. Por um lado, a gente tem essa preocupação com os impactos ambientais e por outro lado, a gente tem na questão do consumo dos recursos naturais. Esses dois cenários, eles sempre vão existir na sociedade moderna, porque produção faz parte do nosso modo de vida. Se nós produzimos, nós consumimos matéria-prima e nós geramos resíduos. Dentro disso, o que nós temos para discutir? Já que o nosso tema é tecnologia aplicada ao monitoramento ambiental. A gente vai chegar lá. A ideia de monitoramento é uma ideia de acompanhamento em tempo real dessas perturbações. Mas no que se refere a impactos ambientais, aqui nos espaços urbanos, por exemplo, nós temos ruído, nós temos geração de resíduos, nós temos poluições atmosféricas. Se considerarmos as áreas urbanas, onde a população vem crescendo, hoje já representa mais de 70% da nossa população morando nos espaços urbanos. Isso é uma concentração de uso de recursos naturais, concentração de geração desses impactos ambientais. Mas só para reforçar o quanto isso é importante para a nossa sociedade, a exemplo, nós temos no Brasil, na certificação ISO 14000, mais de 6.500 empresas. Isso nos coloca em 7º lugar no ranking mundial. Vocês sabem que a certificação ambiental ISO é uma das principais referências do que se refere a controle de aspectos e impactos ambientais. E ela não é a única ação. Nós temos várias certificações importantes. A FSC, aquela que busca controlar os aspectos e impactos relacionados à utilização da celulose. Nós temos as certificações relacionadas com a geração de carbono. O carbono, um tema bastante importante, principalmente quando está em debate ou em voga a preocupação com aquecimento global. Tudo isso dentro de um grande pacote de ações com um grande objetivo, que é a geração do desenvolvimento sustentável. E dentro desse campo nós temos muitas oportunidades de pesquisa, de atuação profissional, oportunidades de construção de tecnologias, de aplicação de ferramentas. A temática ambiental há muito tempo já deixou de ser uma discussão apenas teórica. Hoje é um campo de oportunidades para ganhar dinheiro, pessoas que querem trabalhar na área ambiental, pessoas que querem construir e produzir tecnologias para atender essa expectativa. Tem na parte educacional, tem na parte de desenvolvimento de modelos, de metodologias, enfim. Nós vamos falar um pouco mais sobre o uso do monitoramento ambiental, o quanto isso é importante para manter essa expectativa. Tá? Mas saibam que essa é uma temática rica, que tem muita capilaridade, atinge uma gama enorme de áreas, seja na área de marketing, comercial, produção de produtos e serviços. Tá? A gestão ambiental, a preocupação com o meio ambiente hoje é nossa realidade. Quando eu me pergunto sobre as oportunidades no campo do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável, eu me recordo no meu tempo de faculdade, isso há mais de 20 e poucos anos atrás, quando inevitavelmente se discutia
sobre os resultados das grandes conferências, dentro das conferências a ECO 92, Agenda 21, início da ISO 14001, que foi lá em 1993. Mas hoje essa discussão já é muito mais robusta, você já tem uma maturidade dentro dessa temática, uma gama enorme de metodologias, de ferramentas. A exemplo, na prestação de serviço, nós temos várias certificações, rotulagens ambientais, o próprio licenciamento ambiental brasileiro, que é uma referência mundial na aplicação daquele princípio do poluidor pagador, né? O licenciamento ambiental hoje abre um espaço enorme de atuação profissional e tem a função, né, a obrigação de, claro, manter o processo produtivo dentro de um certo padrão de controle ambiental. Nós temos a USG, uma certificação que tem ganhado bastante espaço no mercado financeiro. Ela tem a função como um demonstrativo de desempenho ambiental para que os investidores possam analisar entre as suas opções de compras de ações entre empresas que têm uma atuação mais consolidada na preservação e na preocupação do meio ambiente. Dentro do tema de gestão ambiental aplicada aos espaços urbanos, tem um tema que eu gosto muito, sabe, que é o planejamento urbano sustentável. E dentro desse contexto, nós temos várias áreas, a questão dos resíduos urbanos, a questão do controle da poluição atmosférica, a questão de controle de outros processos de poluição, como a poluição de ruídos, mas uma área que deve ser muito bem tratada, que traz ali uma relação muito boa com a ideia de pertencimento dos espaços urbanos, é a gestão das áreas verdes urbanas. O que são áreas verdes urbanas, né? Isso inclui arborização de rua, de parque, as áreas particulares. Só para ter uma ideia, Curitiba, a maior parte de áreas verdes estão em áreas particulares. E por que isso é tão importante? Porque tem várias contribuições que essas áreas podem trazer para a sociedade. A arborização urbana, ela ajuda a purificação do ar, ela ajuda a equilibrar o ciclo hidrológico, por exemplo, da cidade. Com uma boa arborização, você tem uma redução do risco à enchente. Com uma boa arborização, você tem também uma redução dos impactos relacionados com impactos sonoros. Então, as áreas verdes urbanas, além de trazer a questão psicológica, a questão do aspecto paisagístico, daquela relação boa do cidadão com a área onde mora, né, que a gente fala a questão de pertencimento ao espaço, onde você cria uma identidade com a sua cidade. Então essa é uma gestão que eu gosto muito. Os espaços verdes urbanos, a gente tem em Curitiba uma grande referência, né? Mais de 50 metros quadrados de áreas verdes por habitante. E aí são nessas áreas que você tem a possibilidade de desenvolvimento de práticas de lazer, de esporte, a questão da convivência, além dos serviços prestados relacionados com a manutenção da temperatura. Um grande impacto ambiental são as ilhas de calor nas áreas urbanas, e essas áreas ela reduz essa problemática. Dentro de todas essas discussões, né, que nós podemos falar sobre oportunidades no meio ambiente, saibamos que hoje nós temos a discussão ambiental ramificada por várias áreas. Muito forte na prestação de serviço, muito forte na produção de produtos e também forte na gestão. Essa gestão tanto no aspecto público, da gestão dos espaços urbanos, quanto no aspecto privado, na gestão das empresas, na gestão dos aspectos, impactos e uso de recursos naturais e geração de impactos ambientais. Eu fiquei muitos anos como professor universitário e os meus alunos sempre me perguntavam: professor, como é que é a oportunidade de atuação profissional na área de meio ambiente? Tá? E essa minha ideia sempre foi muito baseada em alguns aspectos importantes, né? Primeiro deles, né, a oportunidade, muitas delas têm que ser construídas ao longo do tempo. Eu atuei como auditor ambiental e essa oportunidade ela foi construída ao longo de alguns anos, né? Foram mais de 5 anos para eu entrar nessa área de auditoria e certificação
da ISO 14000. Iniciou com o processo de familiarização com os programas de auditoria, conhecimento da norma, cursos e capacitação na área de certificação, até o construir de fato uma oportunidade profissional. Eu digo que a atuação profissional na área de meio ambiente, ela é predominantemente técnica. Não que as outras áreas não sejam. Algumas áreas têm demanda de relacionamento interpessoal, algumas áreas estão focadas na capacidade de comunicação e expressão, mas na área ambiental é uma área de habilidades técnicas. No processo de certificação, cabe a técnica de interpretação da norma, de identificar como as atividades dentro da empresa geram evidências para dar conformidade com a implantação dessa norma. A exemplo do licenciamento ambiental, por exemplo, uma área de muita demanda de mão de obra de profissionais que atuam nessa área. Tá? Ali você tem que desenvolver habilidades e competências desde a interpretação da lei, da identificação das ações relacionadas com as obrigações legais nesse processo. E hoje a tecnologia ela traz outras oportunidades, né? O monitoramento ambiental, que antes se tinha uma perspectiva temporal mais extensa, né? Se fazia a coleta de dados ao longo de alguns períodos, hoje já se tem a expectativa de você ter acompanhamento em tempo real. Para isso são utilizadas várias tecnologias de software, leitura de imagem, tecnologias de identificação de padrões de qualidade da água, padrões de qualidade do ar. E para isso o profissional tem que desenvolver habilidades e competências no manuseio, afinidade no manuseio dessas tecnologias. Então, de maneira simplificada, o profissional que quer atuar na área ambiental tem que desenvolver habilidades, claro, obviamente, na capacidade de interpretar a legislação. Nós temos no Brasil uma legislação ambiental bastante robusta e ela está presente nas ações ambientais, seja na identificação de um padrão para a produção de determinado produto, seja na verificação de condicionantes para a exportação desse produto, seja na aplicação de processos de tratamento ambiental para validar ou permitir um licenciamento ambiental de uma determinada empresa, assim como nas áreas de prestação de serviço, licenciamento, certificação, rotulagens ambientais. São muitas as áreas que o profissional tem que atuar. Então as habilidades elas têm que ser desenvolvidas. Uma coisa que eu sempre falei para os meus alunos e sempre trouxe isso de forma convicta na minha atuação profissional. Tem oportunidades que elas têm que ser pensadas de médio a longo prazo. Então você constrói um caminho, você cria robustez dentro desse teu planejamento, desde a escolha de uma graduação, desde a escolha de uma pós-graduação, dos cursos de extensão que você precisa fazer, as habilidades e competências que você precisa adquirir para quando essa oportunidade chegar, você estar preparado. Eu sempre quis ser um auditor ambiental e é um campo bastante restrito e difícil. Fui buscar desenvolver as minhas habilidades, as habilidades que eram pertinentes à atuação de um auditor. Fui buscar desenvolver a capacidade de leitura e interpretação de norma, fui buscar a capacidade de identificação de evidências ambientais para que eu pudesse estar preparado para essa oportunidade. O monitoramento ambiental ele é amplamente utilizado. Tem vários objetivos dentro desse cenário. Você pode utilizar o monitoramento ambiental para evidenciar as eficiências nas ações de responsabilidade, naquelas ações que são determinadas no processo de licenciamento, por exemplo. O monitoramento ambiental pode ajudar a identificar a melhoria da qualidade ambiental de um determinado ambiente e assim também garantir um acompanhamento em tempo real das condições ambientais. Aqui em Curitiba, por exemplo, nós monitoramos o ar, são várias estações de controle da qualidade do ar espalhadas por essa cidade. Nós monitoramos a água, então tem estações de controle da qualidade da água espalhadas em vários corpos hídricos aqui no município. Também são monitorados a geração de resíduos. O monitoramento ele permite verificar o quanto daquele objetivo estabelecido num programa está sendo atendido. Ele é amplamente utilizado
para o controle dos aspectos de impactos ambientais. O monitoramento ele garante que os índices e os níveis estabelecidos dentro de um programa ambiental seja atendido conforme os padrões estabelecidos num programa de licenciamento, por exemplo. Mas também não é só para controle dos impactos ambientais que o monitoramento é importante. Ele pode ser empregado em metodologias de avaliação e controle de riscos ambientais. Por exemplo, risco de incêndio, riscos de enchentes. Nos espaços urbanos, alguns municípios são fortemente prejudicados por desastres ambientais como enchentes e inundações. Então o monitoramento ele permite fazer um acompanhamento, permite fazer uma previsão das condições ambientais estabelecidas de médio a longo prazo. E é nessa área que tem crescido uma demanda por tecnologia. A tecnologia ela vem a facilitar a aplicação dessas metodologias, porque cada vez mais há necessidade de você fazer um acompanhamento com mais precisão, trazendo dados mais confiáveis e com respostas mais rápidas. Há alguns anos atrás a gente fazia monitoramento com imagem aérea, por exemplo. A gente ficava ali debruçado em imagens, eu já trabalhei com isso, olhando, verificando alterações desses aspectos através de um processo muito artesanal. Hoje a necessidade de você implantar e até de adotar tecnologias de inteligência para que você possa fazer uma verificação em tempo real e fazer uma análise de uma gama enorme de dados para que você possa ter uma visibilidade daquele cenário e analisar sobre aspectos e riscos ambientais. Tá? É uma área bastante interessante, os aspectos ambientais, o controle de risco ambiental, tudo dentro desse grande guarda-chuva e dessa grande preocupação que é o desenvolvimento sustentável. Pessoal, curtam o evento, tá? Esse evento ele traz essa oportunidade de discussão sobre vários temas importantes para o desenvolvimento pessoal e profissional. Um grande abraço e vamos lá, vamos curtir esse evento.